Érica Soares, jornalista de gastronomia, e junto com a planta vim aqui fazer duas perguntas para vocês. Quem aí não gosta de um docinho? E de uma festa típica? Difícil encontrar quem não goste, não é mesmo? A gente gosta tanto, o brasileiro gosta tanto, que até importou uma festa para comemorar agora no mês de outubro. Já sabe do que eu tô falando, né? Mas tem mais festa por aqui que é realmente brasileira e que pouca gente comemora. Você já sabe qual é? Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o palestrante e estudioso da história da alimentação no Brasil, Heitor Barçalini. Eu espero que vocês gostem muito desse conteúdo e já começa aí curtindo e compartilhando com os amigos. Bora aprender alguma coisa agora? Heitor, o que você fala da relação das datas desse de final de ano de São Cosme e Damião e Halloween? E a gente tem aí uma outra data que eu vou deixar para você também que fala colocar. Que relação que elas têm e por que as pessoas têm mania de celebrar coisas que não são nossas e esquecerem coisas que são nossas? Beleza, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer o convite para poder falar sobre esse assunto. Vamos começar dizendo que, e aí nós vamos desenvolver isso daqui a pouco, tanto uma data quanto outra trabalham num território do inconsciente coletivo que circula por uma energia vibracional infantil, no sentido da pureza, da inocência. E aí a gente aprofunda isso daqui a pouco, mas vamos pegar o começo da história, né? O que está registrado como a história de Cosme e Damião. Eram dois irmãos gêmeos, que nasceram numa região de países árabes e estudaram para serem médicos. E conta a história deles que eles tinham o poder da cura e eram pessoas que nunca cobraram para atender as pessoas. E a eles está associada a característica da pureza, a característica da ingenuidade, que são características ligadas à infância, né? Não se comemorava com a distribuição de doces o dia de Cosme e Damião. Eles são mártires da Igreja Católica, foram martirizados pelo Império Romano, então sempre existiu a data lá de comemoração da santidade deles, né? A comemoração desses dois santos, Cosme e Damião. Quando começa a se comemorar essa data com a distribuição de doces aqui no Brasil? A partir da fusão de culturas, a cultura europeia, a cultura portuguesa, com a cultura de origem africana, ou as culturas de origem africana, né? Melhor dizendo as, porque, na verdade, são vários, quando a gente diz assim, os africanos que vieram para cá, são vários povos que vieram para cá, cada um com suas características, né? Mas, enfim, ao longo de décadas, de séculos, essas várias culturas vão se entrosando e chegando a um denominador comum, especialmente na questão das reverências religiosas. E essas culturas de origem africana têm nelas a reverência e a oferenda de alguns alimentos aos orixás. E aí vale muito a gente lembrar que os orixás são forças da natureza. E aqui a gente pode abrir uma outra discussão, que é bastante válida, que é o homem ocidental, o homem europeu, a mentalidade europeia entendia a divindade como um elemento destacado. Então a divindade é criadora da natureza, criadora da humanidade, criadora da fauna, da flora, mas está destacada. E é um ser entendido como perfeito, e é uma perfeição que a gente deve atingir. Essa é a crença mitológica cristã de origem judaica. Agora, essas mitologias, essas outras culturas de mitologias de origens tribais, africanas, ou mesmo a gente tinha isso na mitologia celta, na mitologia egípcia, que são politeístas, elas têm uma diversidade muito maior de deuses. E as forças divinas, as forças da natureza, elas estão presentes no dia a dia. Então, elas estão dentro das pessoas, elas estão no entorno, elas fazem parte da vida, tanto dos seres vegetais quanto dos seres animais. Há uma integração muito maior, né? Então, os orixás acabam sendo representação de forças da natureza e se a gente for lá para o território do Jung, dos arquétipos,
de arquétipos que a gente é capaz de manifestar, cada pessoa com a sua índole, com a sua natureza. Para isso tem os orixás que têm afinidade, né, que representam melhor aquela personalidade. Enfim, e nessas religiões existe essa prática de oferenda de alimentos. E Essa é a parte que a gente quer saber. Da onde saíram esses doces? E da onde saem esses doces? Então, existem alimentos salgados, existem alimentos à base de proteína animal, mas que já pedem um sacrifício do animal, então já mexe com uma vibração energética mais adulta, e existem as oferendas que são com alimentos como o açúcar, que foi cultivado, a cana-de-açúcar foi cultivada por esses africanos que vieram trazidos na condição de escravos para cá, e com outros ingredientes que mexem com uma energia mais sutil, que mexem com uma certa delicadeza. Então, a partir do advento da cana-de-açúcar para adoçar, porque antes da descoberta da cana-de-açúcar, isso nós estamos falando aí de mais ou menos, tá? 1400, um pouco antes, talvez, só se adoçava com mel. Então, não tinha essa né, a oferta do açúcar. E aí, a cana-de-açúcar, ela vem ocupar um espaço para adoçar as coisas. Inicialmente, ela é entendida como um ingrediente de saúde, então, para curar algumas enfermidades, mas os produtores de cana-de-açúcar entendem que aquele é um elemento viciante. E açúcar hoje é considerado uma das drogas que mais causa dependência química. Por isso ela é tão produzida, por isso ela é tão vendida. A indústria alimentícia coloca açúcar em tudo, até na papinha do bebê. Para que você volte a consumir, né? Queira de Exatamente, novo, vai construindo um consumidor, né? Nesse nível de dependência. Mas, enfim, voltando ao açúcar, estava à mão desses africanos que estavam aqui, né, produzindo. Não era um produto, apesar da maior parte do açúcar ser destinada à exportação, a ser levado para a Europa, mas era um produto possível, viável, e o açúcar, ele entra no imaginário popular com a referência do aconchego. Então, por que aquelas histórias de contos de fadas sempre tem um bolinho da vovó, sempre tem a casa de chocolate? Então, o açúcar está associado ao que a Chapeuzinho Vermelho leva para a avó dela? Leva uma cesta de doces, docinhos. Então, o doce está associado ao aconchego, à proteção, ao carinho, que normalmente a avó faz para com os netos e com as netas. Então, a gente está trabalhando aí, dentro desse território do imaginário popular, do inconsciente coletivo, com a percepção, com a sensação de que açúcar aconchega. Então, nesse sentido, os doces passaram a ser oferecidos para os erês, que são as entidades, os orixás das religiões de matriz africana, as entidades que trazem essa força, essa energia infantil, e Cosme e Damião, aqui no Brasil, passaram a ser comemorados na mesma data em que se fazia reverência aos erês, às festas de terreiro para os erês, por conta de uma necessidade de sincretismo religioso, aquilo que a gente aprende na escola, que os brancos senhores das fazendas, dos engenhos, proibiam os cultos de matriz africana, porque eles tinham medo de uma organização social. Então, eles impediam ao máximo que aquelas pessoas se organizassem de qualquer maneira que fosse, com medo que elas se revoltassem. Então, eles impuseram a necessidade ou a única possibilidade de um culto cristão, um culto católico, né, especificamente católico. Então, aí vem o sincretismo dessa relação de algumas entidades... Nesse caso, é 26 de setembro, né? 26 de setembro é a data de Cosme e Damião, e 27 é o dia que os terreiros comemoram na média. Ah, né? Sim, entendi. Muito legal. Então, mas aí, essa coisa do São Cosme e Damião, ele ficou assim, além dos terreiros, é uma data mais comemorativa lá para o Nordeste, é isso mesmo? Dentro da tradição católica, acredito que sim. Eu não vejo aqui no Sudeste as igrejas fazendo festa. Para cá ficou uma tradição dos terreiros.
Então, eu moro em Ubatuba, por exemplo, os terreiros de Umbanda, de Candomblé, fazem a comemoração de Cosme e Damião, distribuindo doce para a criançada ali do bairro, fazem a comemoração dentro do próprio terreiro, e eu sei que em Campinas isso acontece, eu sei que em São Paulo acontece, então, no Sudeste, eu sei que os terreiros mantêm essa tradição, dessa festa. Agora, as igrejas católicas, eu não vejo elas divulgarem isso, então, talvez tenha ficado mais restrito na região Sudeste mesmo. Tá. E aí, a outra data seria o Halloween, que é algo importado, né? Nem sei se tem alguma referência com o Brasil, se a gente tem alguma coisa aqui, acredito que não. E de repente, as pessoas deixam de celebrar uma coisa que tem uma raiz brasileira, ou tem um significado para o brasileiro, para vestir roupa de bruxa, vampiro, e fazer festa mesmo, né? Nem pensando tanto no significado, porque acredito que as pessoas nem tenham essa noção do significado. Nem sabem, né, qual é o significado. O Halloween é uma festa que começa na Irlanda. Ela é uma festa de origem celta, para comemorar a passagem de uma estação do ano para outra. E na crença celta antiga, existia a ideia de que na noite do dia 31, vagavam almas penadas, espíritos desorientados, vagavam e eles poderiam prejudicar as pessoas. Então, a partir dessa ideia, as pessoas se organizavam para orar para essas pessoas, para esses espíritos, para essas almas penadas. Inclusive, a tradição de pedir doce era uma troca, era um pagamento. A pessoa ia na casa de alguém e pedia um doce para pagar uma oração que ela faria por um espírito perdido. Então, diz o registro da história que era um bolo feito de groselha, um bolo de groselha, sabor groselha é fruta, não essa groselha caldo que a gente tem, e esse bolo era oferecido. Então, a pessoa batia na porta de uma casa e dizia, olha, o que seria hoje, né, a tradução doçuras ou travessuras, que se fala, né? E aí a pessoa recebia uma fatia desse bolo e fazia, como pagamento, por ela fazer uma oração para a orientação dessas almas penadas. E fazia-se, naquela época, a lanterna, que agora a gente vê feita com abóbora, era feita com nabos. Então, a gente tem, né, nabo, porque a abóbora é um ingrediente, é um alimento, um ingrediente mesmo, né, uma fruta, de origem americana, das 3 Américas. Então, não tinha chegado na Irlanda. Porque na Irlanda não tinha abóbora, tá certo. Aí, quando e como essa tradição do Halloween vai para os Estados Unidos da América? Mais ou menos no meio do século XIX, 1850, a Irlanda tinha feito um contrato com a Inglaterra de plantar batata para alimentar os operários da indústria inglesa. E a Irlanda entrou no grande perigo das produções, como se chama isso? Quando você tem da monocultura. Ela só plantou batata. E, se eu não me engano, 16 anos depois da primeira safra, deu uma praga que dizimou toda a produção de batata. E quando a Irlanda chegou para a Inglaterra com o pires na mão, dizendo, olha, eu não tenho batata para te vender, mas me ajuda, a Inglaterra falou, não tem nada a ver com isso, eu vou comprar batata de outros lugares, se vire. E aí surge a famosa Grande Fome da Irlanda, que fez muitos irlandeses migrarem, irem para Nova York. Tem um filme, inclusive, que trata desse período, chamado, se não me engano, Gangues em Nova York. E aí os irlandeses chegam nos Estados Unidos e levam essa tradição do Halloween. E ali eles encontram a abóbora. Chegou lá. E aí eles passam a usar a abóbora para fazer essas lanternas, colocar a vela dentro, né? E o objetivo dessas lanternas era iluminar o caminho dessas almas penadas. E aí, com o passar do tempo, isso vai se transformando numa uma tradição que vai se encaminhando para o universo infantil. E hoje tem essa coisa de que as crianças se vestem de monstros, de múmias, de vampiros, enfim, e vão pedir os doces. Então, isso vai se transformando de um jeito que se desgarra do metafísico, né? Se desgarra dessa relação de vou
tentar cuidar de espíritos perdidos, e fica uma brincadeira, mas, de novo, aí a história do doce, né? Nós estamos, de novo, trabalhando nesse território da infância. E o doce que acolhe... Por conta de ser uma coisa para a criança agora, né? Mas os adultos também adoram essa festa, né? Eu não sei, eu não participo muito dessas festas, porque, respondendo ao que você comentou, né, que você perguntou, não é uma festa brasileira, bem diferente da comemoração de Cosme e Damião, porque a comemoração de Cosme e Damião, feita pelos terreiros, ela faz parte da cultura brasileira, porque são povos que vieram compor a população brasileira, que vieram viver aqui, vieram gerar descendentes físicos, descendentes culturais. Então, a composição da cultura brasileira, basicamente, é feita de indígenas, dos vários povos indígenas, dos europeus, principalmente os portugueses, e dos africanos, dos vários povos que vieram para cá, trazidos na condição, infelizmente, de escravos. Então, eles vieram compor, construir a nação brasileira. Então, é autêntica essa celebração. Já o Halloween, ele é uma imposição de tentativa de dominação cultural, né? Eu me lembro que ele começou a aparecer através das escolas de idiomas, principalmente as escolas de inglês. Que faz sentido, então. Ali faz sentido, né, ter. Se você está passando a cultura americana, faz sentido. Isso. Mas aí extrapolou, né? É uma tentativa de dominação cultural. A gente não tem um povoamento norte-americano aqui para dizer, beleza, esse núcleo cultural chegou para viver aqui e vai integrar a nossa cultura, integrar a formação de uma nova geração de brasileiros. Não, eles continuam vivendo lá, no país deles, mas com uma tentativa constante de imposição cultural, através da alimentação. A gente vê aí a coisa do fast food, dos hambúrgueres. A gente tinha, por exemplo, comer um sanduíche no Brasil na década de 70, era comer um sanduíche, era um pão com alguma coisa dentro, podia ser queijo, mortadela, salsicha, enfim. Agora, a partir da chegada do fast food, um sanduíche já não é mais só o sanduíche, ele é o sanduíche, a batata frita, o refrigerante, e se bobear, ainda vem um brinquedinho, vagabundo, uma porcariazinha, né? Que está atrelada a essa coisa chamada combo. Isso é uma dominação cultural na área alimentar. A indústria alimentícia que a gente consome muito hoje vem desse padrão norte-americano. Então, o Halloween não é mais do que mais um elemento de tentativa de imposição cultural, de dominação cultural. E claro que, né, alguns brasileiros reagiram a isso. Aí é esse ponto que eu quero que você fale. Essa reação. Porque aqui a gente tem muita coisa para oferecer que as pessoas precisam saber, né? Claro. Essa reação veio, assim, em forma de organização de algumas pessoas. Em Botucatu, o pessoal criou uma sociedade específica. Em São Luís do Paraitinga. Então, algumas cidades, as pessoas se reuniram e falaram assim, vamos reverenciar o Saci. O Saci é o nosso símbolo correspondente ao Halloween. Então, a gente tem o Dia Nacional do Saci, que é o dia 31 de outubro, que é o dia que corresponde ao Halloween nos Estados Unidos, né? O Dia das Bruxas. Aqui é o dia do Saci. E o Saci é uma outra história, né? Porque o Saci também é Esse Saci que a gente conhece hoje, ele é uma junção destas três culturas que eu citei, a cultura indígena brasileira, a cultura africana e a cultura europeia. Os índios brasileiros já tinham uma compreensão do Saci Pererê, do Matita Perê, que é um ente que protege as ervas medicinais e que sabe trabalhar com as ervas medicinais. E ele tem uma coisa de não deixar as pessoas usarem de maneira errada, equivocada as ervas medicinais. Quando a cultura africana, ou as culturas africanas, vêm para cá, eles encontram uma ressonância nesse mito do Saci. E a partir daí, o Saci, que não se sabe se ele tinha duas pernas ou se nunca se falou disso, o Saci perde uma das pernas, entre aspas, isso por algumas vertentes aí da explicação. Perde uma das pernas numa luta de capoeira, que é um elemento da cultura africana. Sim. E ele ganha um cachimbo, que vem também da cultura africana. O gorro vermelho dele vem de um elfo, uma espécie de gnomo, de duende,
da cultura portuguesa, que é um traquinas, que é uma figura que faz as coisas sumirem, que fica brincando com as pessoas. Ele também não é visível, ele é invisível, e ele faz esse tipo de coisa. Então, essa molecagem que o Saci tem vem desse personagem em português, que usa um gorro vermelho. E, no final das contas, a gente tem, de novo, a retomada do universo infantil. Então, o Saci quem é? Ele é um moleque, ele é uma criança. Ele tem a traquinagem, mas, ao mesmo tempo, a pureza, ele tem a inocência da criança, né? Ou, como diria Cazuza, a inocência cruel das criancinhas. Mas ele tem essa mistura, esses três elementos. Então, é uma figura mitológica muito bem escolhida para representar aqui, para combater essa tentativa de imposição cultural colonialista que é o Halloween. De qualquer forma, assim, é uma briga feia, porque são poucas as pessoas que têm esse olhar. A cultura norte-americana, ela é muito forte, então, assim, as crianças que hoje têm, sei lá, 10 anos, 12 anos, já nasceram com uma coisa do Halloween nas escolas, não só nas escolas de idioma, mas nas escolas comuns, e agora a gente tem que trabalhar pela valorização, exatamente, pelo Saci. E o Saci ele tem gostos, assim, que muito nos assemelha com aquilo que a gente gosta de comer, né? Com a culinária caipira, né? Como você mesmo citou, assim, o biscoito de polvilho, a broa de milho. Então, o milho é um dos elementos fundamentais da alimentação indígena brasileira. O polvilho, extraído da mandioca, é outro elemento fundamental da alimentação indígena brasileira. Os próprios bolos, né? Os bolos gostosos, a goiabada cascão, são coisas que a gente tem na naturalidade de comer, todo mundo conhece, muito brasileiro, mas que as pessoas vão lá nas guloseimas. Então, aí hoje a criançada faz uma festa do Halloween com aqueles cupcakes que não tem nenhuma ligação, né, com a nossa cultura. Acho que só a presença do açúcar, mais nada. O resto é completamente importante. É tudo muito fake, é tudo muito cenográfico. Fica aí a reflexão, né, Heitor? Talvez seja a hora dos próprios pais, né? Porque as crianças não têm esse discernimento, né? Dos próprios pais começarem, então, vamos celebrar alguma coisa? Vamos celebrar o dia do Saci. Claro. Né? A criança aprende o que lhe é ensinado, né? E aí tem uma diferença grande, assim, em termos de estofo cultural, em termos de base cultural, porque nós estamos falando do Saci, que tem toda essa gama de influência que são raízes culturais. E se a gente for pegar a cultura norte-americana, a cultura branca norte-americana, ela é completamente cenográfica. Ela é um parque de diversões, então nada é de verdade. Eu falo dos musicais, por exemplo, esses musicais que vêm para cá também, o Fantasma da Ópera e essas coisas todas. O musical norte-americano é uma boa representação da cultura branca norte-americana, porque ele parece ser coisas, mas não é nada. Parece balé, mas não é. Parece canto lírico, mas não é. Parece teatro, mas não é. Ele parece um monte de coisa, mas ele não é. E a cultura branca norte-americana é muito isso, né? Se a gente vai falar, assim, de cultura de raiz nos Estados Unidos, a gente tem que ir para as culturas de origem africana. São as culturas negras, os povos negros, que fizeram alguma coisa de raiz. E aí nasce o blues. Comida crioula, né? Ali comida crioula, nasce até o rock. Maravilhoso, Quem era o Elvis? Era um branco que cantava como um negro. Era isso que o Sam Phillips estava procurando, o cara da gravadora. Então, assim, existe uma diferença gritante de profundidade de embasamento entre o Saci e o Halloween. Muito bom. Muito obrigada, viu, Heitor? Elucidadora aí a nossa conversa. Obrigada. Que legal. Fico contente. Gostaram? Já sabiam de tudo isso? Interessante demais a história da alimentação e tudo que ela tem de relação com a religião, não é mesmo? Então, a gente pede agora a sua ajuda para você compartilhar esse vídeo, deixar um comentário aqui sobre o que você achou desse e talvez sugestões que a gente possa trazer para vocês aqui também. Obrigada e não se esqueça de se inscrever no canal da Planta. Até o próximo vídeo. Planta. Inovações colaborativas.